Bom dia! Vamos começar mais uma teleaula nesse domingo maravilhoso. Vamos estar dando início, orando, falando com Deus, pedindo que Ele oriente toda essa aula. Senhor, obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder falar contigo, de ser, ó Deus, instrumento para a vida dos meus irmãos, que o Senhor possa fluir, ó Deus, nessa aula, que o Senhor possa falar aos nossos corações, aquilo que o Senhor tem falado comigo, aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, que eu também possa estar, ó Deus, passando para a vida dos meus irmãos, que, ó Deus, possamos ter comunhão contigo através da oração, que possamos nos relacionar contigo, ó Deus, neste dia e em todos os outros. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, vamos a mais uma aula, teleaula de EBD nesse domingo. Hoje nós vamos estar falando sobre a oração e a vontade de Deus. Nós já tivemos aí 3 aulas. Na primeira aula, o irmão Tadeu deu o assunto definindo uma vida de oração. A segunda aula falou sobre as práticas de oração. Na terceira aula, nós aprendemos a orar como Jesus orou. E hoje nós vamos falar sobre a oração como a vontade de Deus. E eu vou dar um exemplo aqui de Hope McDonald no livro Jesus Ensina-nos a Orar. Ela fala o seguinte, ela dedica, na verdade, um capítulo inteiro falando sobre isso, que nós temos dificuldades em ouvir as pessoas. A gente não ouve os filhos falando, a gente não ouve o marido falando, e ela faz um questionamento. Será que a gente tem ouvido Deus falar? Deus nos fez com uma boca e 2 ouvidos, isso já diz alguma coisa, né? Então ela faz uma reflexão a respeito disso. Será que nós temos ouvido Deus? Será que nós estamos atentos a ouvir e entender qual é a vontade dele para as nossas vidas como uma vida de oração? E a gente vai estar discorrendo um pouquinho a respeito disso. E ela continua falando, e eu vou botar um versículo aqui para vocês lerem. E vamos pensar um pouquinho. Tá lá em 1 Samuel 3:10. Ouve, Senhor, que teu servo fala. Esse versículo tá certo? Diz para mim. Pensa aí. Não, né? Na verdade, nós somos os servos e quem ouve é Deus. E a gente às vezes inverte isso, né? Infelizmente, a gente quer que Deus simplesmente esteja lá no céu, ouvindo atentamente os nossos desejos, os nossos pedidos, como se fosse vamos botar assim como um mágico da lâmpada, né? Fazemos nossos desejos e Deus está lá para nos responder. E não é isso. E ela fala um pouquinho sobre isso no seu livro Jesus Ensina-nos a Orar. Vamos continuando. Somos gratos pelas orações respondidas e pelas que não foram respondidas. Quando olhamos para as Escrituras, não é a oração que nos diferencia do resto do mundo? O nosso Deus nos ouve. Vamos lá falar sobre isso. As nossas orações, elas são respondidas, por mais que às vezes a gente tenha uma comunicação falha com Deus, às vezes a gente não está ali no prumo certinho, por isso nós estamos tendo essas aulas para nós melhorarmos, nós avaliarmos a nossa vida de oração. E a gente pode se perguntar, será que as nossas orações, elas são respondidas? E eu afirmo, sim, Deus responde as nossas orações. Ele não diz sim para todas as orações. E isso é bom, sabe por quê? Porque pensa comigo, nem tudo que a gente pede hoje, que a gente acha que é de suma importância, que a gente está precisando nesse exato momento, é da vontade de Deus, que Ele responda com um sim. Às vezes tem um espere, aguarde, ou às vezes é um não mesmo, a gente nunca vai ter aquilo. E é bom a gente entender isso, porque, pensa comigo, se todas as nossas orações Deus respondesse como sim, vamos voltar na nossa época de adolescência, né? A gente orava, eu orava quando eu era adolescente, eu tinha os meus pedidos. E se a gente for analisar a nossa faixa etária, assim, todos os meninos hoje seriam jogadores de futebol. E as meninas da minha época, tudo seria paquita. Então, assim, é bom que Deus diga não. É bom que Deus diga não pra gente. Eu tô dando, claro, um exemplo, assim, bem simples, mas não é tudo que a gente
pede, que é da vontade de Deus, que é bom pra gente, que vai ser bom pra gente naquele momento. Então a gente tem que aprender a entender isso, saber qual é a vontade de Deus para nós. Então, quando a gente olha para as Escrituras, não é a oração que nos diferencia do restante do mundo? Nós temos um Deus que ouve e responde as nossas orações. Isso é incrível, isso é surpreendente. Nós não temos um Deus que é feito por mãos humanas, que está lá no canto da parede ou pendurada na parede. Não, nós temos um Deus que ele ouve as nossas orações, que ele está atento ao que a gente fala, ele ouve tudo que a gente diz. E isso é maravilhoso, isso é fantástico. E a gente tem muitos personagens que nos encorajam na Bíblia, muitas pessoas que passaram por grandes coisas e a gente, quando era criança, eu pelo menos quando era criança e frequentava a escola dominical, eu ouvia as histórias deles, eu ouvia as tias, né, falando. Hoje eu falo isso, falava, né, agora meu filho já tá maior, falava isso com o Arthur, contava sobre os grandes homens, a gente começa contando sobre a criação, sobre Adão e Eva, mas quem era o seu personagem favorito na Bíblia? Pensa aí, se você fosse me responder, se a gente estivesse numa aula lá na igreja e eu perguntasse, quem era o seu personagem? Qual era o seu personagem favorito? Eu tenho o meu, posso botar aqui como exemplo, coloquei alguns aqui, ó. Nós temos aqui Daniel na Cova dos Leões, nossa, que livramento! Nós temos aqui também, ó, Davi e Golias, Elias no Monte Carmelo. Nós temos aqui Jonas na baleia. Nossa, são grandes histórias que nos encorajam. Esses homens, eles oraram e muitas coisas aconteceram. Deus respondeu às suas orações. Isso é fantástico. Só que o que nos diferencia desses homens, né? Qual é a diferença deles pra gente? Será que a gente é diferente deles? Davi venceu o gigante. Jonas atravessou o mar dentro da barriga de um peixe. Então isso é incrível. E a gente, quando é criança, a gente fica encantado com isso, a gente fica maravilhado com tudo isso. E a gente, quando vai crescendo, parece que a gente esquece um pouco dessa grandiosidade de Deus que agia no tempo dos personagens bíblicos, né? E parece que hoje ele não age da mesma maneira. E a gente precisa, de repente, estar voltando a lembrar dessas histórias bíblicas. As nossas crianças hoje, elas se entusiasmam da mesma maneira que a gente se entusiasmava na nossa época. Talvez aí você não cresceu, né, não teve a oportunidade de fazer parte no departamento infantil, é algo maravilhoso. E leva seus filhos, se você tem, porque eles vão aprender dessa maneira e vão ver o poder de Deus na vida desses grandes personagens. Só que a gente vai crescendo, a gente vai ficando um pouco mais maduro, a gente vai ficando um pouco mais exigente e a gente começa a questionar algumas coisas. A gente olha de repente para um culto, para uma aula de EBD, a gente, poxa, podia ser melhor, né? Ah, essa pregação isso, hoje está muito calor. E a gente vai colocando algumas dificuldades e a gente começa a questionar algumas coisas. E a Bíblia vai dizer que a gente precisa ser como criança, né? Voltar a sermos como crianças, porque crianças, elas dependem dos pais para guiar, conduzir a vida delas, e assim como nós precisamos de Jesus para nos conduzir, para nos guiar, para nos orientar também. Deixa eu botar aqui o texto. E sempre foi o nosso questionamento com Deus, sempre vai ser esse, vai ser de Ele respondendo a nossa oração. A gente precisa ter a resposta, a gente precisa ter essa convicção de que Ele responde às nossas orações, Ele atende a tudo que a gente fala. E aqui eu vou dar o exemplo de Elias. Lá em Tiago 5,17, esse texto é muito poderoso. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. O que eu quero trazer com isso aqui para vocês? A gente falou dos personagens bíblicos, que a gente se maravilhava quando nós éramos crianças. Só que parece que a gente esquece que Deus responde as orações, as nossas orações, como respondiam as orações desses homens. Nenhum desses homens, Jonas não entrou na barriga do peixe à toa, Davi não enfrentou Golias sem antes se colocar diante de Deus.
Nenhum deles. Daniel, ele se prostrou diante de Deus até ele ser lançado na cova dos leões, e muitas outras histórias. Ninguém estava ali por si só. E a gente às vezes esquece, acha que Deus só operava na vida desses homens, porque eram personagens bíblicos, estavam lá naqueles tempos. Deus só fala com o pastor, Deus só fala com aquele ministro famoso, Deus só fala com aquele homem, né, que a gente chama homem de Deus, aquela mulher de Deus. Só que não é isso. Esse texto vai dizer pra gente que Elias era como eu e você. Ele tinha as mesmas paixões, ele tinha as mesmas coisas, ele tinha os mesmos desejos, ele tinha os mesmos medos, as mesmas dificuldades que eu e você. Mas sabe qual é a diferença de Elias e eu e você? É que ele orava fervorosamente. Ele buscava a Deus todos os dias, ele tinha comunhão com o Senhor. E quando ele orava, ele cria que Deus ia estar dando a resposta para ele. E é isso que diferencia ele dos outros personagens bíblicos, às vezes, da nossa vida, daquilo que a gente tem vivido hoje. E é isso que a gente vai discorrer um pouquinho. E às vezes a gente pode pensar o seguinte, por exemplo, eu tô dando aula aqui, né? Tô dando aula para vocês aqui, desse jeito novo, diferente, né? Longe, por conta desse tudo que a gente está passando. Só que pensa se aqui do meu lado tivesse Elias. Imagina vocês aí, abre a tela. Nossa, Elias está lá com Fabrícia. Uau! Ou então, vamos dizer, uma pessoa do nosso convívio aqui, alguém famoso. Vamos botar assim, um grande pregador. Por exemplo, Luciano Subirá. Nossa, Fabrícia está dando aula com Luciano Subirá. Meu Deus, tenho certeza que esse vídeo teria muitas visualizações, muitos comentários, muitos compartilhamentos. Tá entendendo o que eu tô falando? Elias é um homem como eu. Luciano Subirá, Ana Paula Valadão, Silas Malafaia, muitos outros homens de Deus. Não tem diferença de mim, de você. Não tem. Deus olha para todos nós da mesma maneira. Volto a falar, a única coisa que diferencia eles e às vezes da gente, da resposta que a gente recebe ou não de Deus, é o relacionamento que eles têm e que às vezes a gente não está tendo ainda. Somente isso. Mas isso é uma coisa que a gente pode mudar e é disso que a gente vai tratar hoje um pouquinho. Vamos lá. Lá em João 14, 12, diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Isso é Jesus falando para mim e para você. Você não precisa não acreditar em você, não acreditar no seu potencial, aquilo que eu dei para você, aquilo que eu te fiz. Você não é diferente de Elias, de Davi, do Luciano Subirá, da Ana Paula Valadão. Você não é diferente. Você tem a mesma natureza. Nós todos fomos criados à imagem de Deus, iguais, todos iguais. Deus não tem filhos prediletos, Ele não faz diferença entre um e outro. O que nos diferencia é o nosso relacionamento com Deus. E isso vai, logicamente, implicar na maneira como Deus ouve as nossas orações, na vontade de Deus na nossa vida. Lá em Isaías 58, diz: seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si sacos cinza? Chamarias tu isto de jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixe livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas na tua carne? Então romperá a luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá.
Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. Então aqui a gente tem um passo a passo para as nossas orações serem respondidas. Isaías, ele escreve a respeito disso. Ele vai perguntar, ele vai questionar. Deus vai questionar, né, através do profeta Isaías. Será que é esse o jejum que eu tenho escolhido para vocês? Que vocês vistam panos de saco, façam cara de triste, de morto de fome, que fiquem aí mostrando para todo mundo que vocês estão sofrendo? Não, não é isso que eu quero. Não é dessa forma, não é dessa maneira. E ele vai dizer, não é melhor que você reparta com o que necessita? Não é isso? Que você estenda a sua mão e quando você começar a fazer isso, você clamará e eu te responderei. É um passo a passo que Deus nos dá. E às vezes a gente só olha para a nossa necessidade. A gente clama a Deus por uma questão, por uma necessidade que nós temos. Não estou dizendo que isso está errado, mas a gente não olha para o nosso próximo. A gente não olha para a necessidade do nosso próximo. E é isso que Isaías está falando. A gente precisa prestar atenção no outro, viver a palavra, repartir, cuidar do necessitado. E assim Deus vai ouvir as nossas orações. Nós vamos clamar e Ele vai nos atender. Parece muito simples, né? E a gente precisa simplesmente colocar em prática. Se eu te perguntasse como tem sido a sua vida de oração, se eu te perguntasse como tem sido ou o que você tem pedido a Deus, qual tem sido a sua lista de oração, o que você me responderia? Pensa aí, como tem sido? O que você tem pedido a Deus? Tem pedido, creio que você tem orado a respeito do Covid, essa situação toda que o nosso país, o mundo está atravessando. Eu acredito que você ora pela tua família. Eu creio que você tem os seus alvos, os seus objetivos de oração. Pensa um pouquinho aí comigo. O que você tem orado? Qual é a sua lista de oração? O que você tem colocado diante de Deus? Lá no Salmo 27, Davi, ele, no verso 4, ele ora: pedi ao Senhor e uma coisa pedi ao Senhor e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. É forte demais. Eu li um livro, depois eu vou deixar uma indicação aqui também para vocês. E esse livro mexeu muito comigo, fala muito sobre o relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Louco Amor, do Francis Chan. E quando ele aborda a questão desse salmo, e ele fala assim, Davi, ele estava passando por um momento muito complicado, né? Se a gente continuar lendo, depois a gente vai ler os outros versos, ele estava passando. Só que ele ora e ele bota bem claro ali, uma coisa, pediu ao Senhor. E que coisa é essa? Que eu possa habitar na casa dele todos os dias da minha vida e contemplar a beleza dele. Davi pediu apenas uma coisa. E o que nós temos colocado diante do Senhor? Será que a nossa lista ela é interminável? Será que a nossa lista ela é muito comprida, muito grande? E quais são as nossas petições diante de Deus? Será que nós temos pedido, Senhor, eu quero habitar na tua casa, eu quero contemplar a formosura do teu nome, eu quero engrandecer o teu nome todos os dias, habitar na tua presença, morar na tua casa, estar lá contemplando a sua presença, a sua beleza? Será que essa é uma coisa que a gente tem pedido? A gente tem se relacionado com Ele nesse nível? A gente tem falado com Ele dessa forma? Ou a gente apenas faz pedidos, desejos? A gente pede isso, a gente pede aquilo? Como é que tem sido a nossa
o nosso relacionamento com Deus. Davi, ele estava por um momento difícil, ele passava por um momento complicado. E o nosso inimigo, ele quer que nós olhemos para as circunstâncias que estão à nossa volta, para aquilo que está perto de nós, e a gente sinta medo, né? A gente se amedronte com as nossas dificuldades, com o que temos passado. Ele quer nos amedrontar, ele quer que nós tenhamos medo, porque dessa forma a gente não vai se achegar a Deus da maneira como Deus de fato merece. A gente vai esquecer disso, a gente vai ficar ansioso, a gente vai ficar preocupado e a gente vai cuidar das coisas dessa vida muito mais do que o nosso relacionamento com Deus. E Davi, ele sabia diferenciar isso. Ele entendia que ele estava passando por um momento difícil, mas antes de dar atenção para a dificuldade que ele estava passando, para as lutas, para os exércitos que estavam cercando ele, para os inimigos dele, ele queria habitar na casa do Senhor. Ele buscava a presença do Senhor. Lá em Filipenses 1:28, diz: sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isto é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso é da parte de Deus. O que Paulo está falando à igreja de Filipenses? Pode ter um monte de coisa ruim acontecendo. Os inimigos podem olhar para você e falar: nossa, eles estão perdidos, agora já era. Não vão ter como sair dessa situação. Perdeu o emprego, eles agora vão passar fome. Caramba, eles estão doentes, não tem jeito. Morreu um parente, agora acabou. Acabou, não tem o que fazer. Eles vão olhar pra gente, eles vão desejar que a gente tenha medo, que a gente desista, que a gente fracasse. Eles vão torcer para que a gente caia, para que a gente se derrote, seja derrotado. Só que Paulo vai dizer, para eles, tudo isso que acontece com a gente, que parece contrário, que é dificuldade, sim, parece destruição, mas para vocês de salvação. É isso que Paulo está dizendo. Que por mais que a gente tenha luta, por mais que a gente tenha as dificuldades, a gente precisa crer que todas as coisas elas cooperam para o nosso bem. E que Deus, ele não se esquece de nós em momento nenhum. Ele sempre estará ao nosso lado, ele sempre está pronto a nos ouvir. E a gente precisa ter um relacionamento com Deus, não de simplesmente ficar pedindo, de simplesmente fazer listas e mais listas e fazer com que Deus peço isso, faz aquilo. Não é isso. O nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser um relacionamento de amor, de desejo, de entrega. Eu desejo estar com Ele, eu desejo estar presente tirar um tempo do meu dia para estar com Ele. Não é uma obrigação, é um desejo do meu coração. E às vezes as situações, elas acontecem e a gente começa a ter o nosso descanso, a nossa fortaleza, o nosso sossego, a gente coloca em coisas, né? O meu trabalho é a minha segurança. Eu estou segura porque eu estou bem empregada, eu não fui atingido aí por causa da pandemia, ainda tenho meu salário lá no fim do mês. Então eu tô segura, né? Eu não tive nenhum caso de doença na família nesse período de quarentena, então eu estou segura, eu me sinto confiante, tranquila, não tá acontecendo nada. Ou então, voltando um pouquinho no tempo que não tava de quarentena, a gente tá lá trabalhando, fazendo as nossas coisas, mas a gente sabe que a gente vai ter férias e a gente bota a nossa segurança nisso, que a gente vai poder descansar, a gente vai poder passear um pouco. E a nossa segurança não pode estar nessas coisas. A nossa segurança precisa estar em Deus. Uma coisa eu pedi ao Senhor, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. É isso que Davi fazia. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me,
Eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim eu estarei confiante. A nossa confiança tem que estar em Deus. Esses são os 3 versículos anteriores ao que Davi pede uma coisa. Uma coisa eu pedi ao Senhor. E esse era o contexto que ele vivia, de perseguição, de temor, de luta. E a nossa confiança, assim como Davi depositou, deve estar também nele. Não no nosso trabalho, não na nossa saúde, não nas outras coisas, pois é o Senhor que nos guia, é Ele que está à frente de tudo, é Ele que nos guarda. Em um relacionamento sério com Deus, a oração é a nossa forma de comunicação com Ele, para que o nosso relacionamento com Jesus flua. Precisamos falar com Ele e estamos em um relacionamento com o Deus do universo. Isso é incrível. Sabe quando você tem o seu marido, a sua esposa, e você se relaciona com ele, você quer estar perto, você quer estar junto, e às vezes você precisa se ausentar por questões de trabalho, às vezes a pessoa trabalha embarcado, precisa viajar a trabalho. Às vezes aqui em casa a gente passava por isso, o Gustavo viajava bastante e ficava alguns dias fora e a gente passava o dia sem se ver. Engraçado porque normalmente a gente não se vê durante o dia, cada um tá no seu trabalho. Mas eu sabia que ele estava perto, eu sabia que se acontecesse alguma coisa, em poucos minutos ele estaria perto de mim. Eu sabia que à noite eu ia encontrar com ele, a gente se veria. Só que quando ele viaja, não é assim, parece que o coração fica faltando alguma coisa e eu fico contando os minutos para chegar em casa à noite e a gente poder se ver, nem que seja assim, de forma remota. A gente faz a nossa chamada de vídeo, a gente conversa, mata um pouquinho da saudade. Quando a gente tem nossos filhos, a mesma coisa. A gente quer estar junto, a gente quer chegar do trabalho, brincar, e a gente quer voltar para casa para estar junto. E isso não é maravilhoso? Isso não é ótimo? É esse tipo de relacionamento que Deus espera da gente. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Você tem respondido a Ele? Você tem mandado uma mensagem? Já viu quando a gente recebe uma mensagem? A gente envia uma mensagem, né? E a pessoa não responde? Você fica lá, nossa, que grosseria, custava responder. Às vezes já aconteceu comigo, de eu fazer um convite pra pessoa, até para aniversário. A pessoa visualiza lá, você viu que visualizou, e a pessoa não responde. Eu falo, gente, eu tô chamando por uma comemoração, para comer de graça. Não é chato, não é ruim esse sentimento que a gente fica? Agora você imagina com Deus. A gente tem respondido a Deus? A gente tem falado com Ele quando Ele tá lá sempre esperando que a gente se relacione com Ele? Se fosse com você, você gostaria? Eu acho que não. E a gente precisa ser grato. Às vezes a gente fala assim, mas eu tenho muito assunto com meu marido. Mas quando a gente para orar, eu fico sem assunto. Eu não sei o que falar. As palavras, elas fogem. Eu só sei pedir, eu não sei falar diferente. Faz um exercício comigo agora aí. Puxa o ar nos seus pulmões. Coisa simples, né? Você respirou. É Deus que nos dá essa possibilidade todos os dias de respirar. A gente, durante o dia, a gente ainda tá acordado. Agora imagina dormindo, se o ar falta. É Deus que nos guarda. Isso já é motivo para você agradecer, já é motivo para você orar. Senhor, obrigada pelo ar que eu respiro todos os dias, obrigada porque à noite eu durmo, eu acordo, e é o Senhor que me guarda. Obrigada por isso. Coisas simples. Relacionamento é isso. É você ser grato pelas coisas simples. É você ser grato por tudo que Deus tem feito na sua vida. E a gente tá se relacionando com Ele de maneira extravagante, de maneira voluntária, que é o mais interessante, sem obrigação nenhuma.
Vou colocar uma frase aqui, um pouco pesada. Como você pode derrubar as fortalezas de Satanás se você não tem forças para desligar a TV? Esse Leonardo Ravenhill, essa frase é do livro Por que Tarda o Pleno Avivamento. Tem umas frases muito fortes, mas é uma grande verdade. É uma grande verdade. A gente bota muitas desculpas para o nosso relacionamento com Deus. A gente não tem tempo, enfim, são muitas questões, a gente não vai entrar nisso, mas a gente precisa ter forças. Se a gente não tem forças para desligar a televisão e se conectar com Deus, já é algo que a gente precisa analisar e pensar no que a gente tem feito. A gente vai estar falando agora do segundo tópico, que é obtendo a resposta de Deus. A Bíblia ordena o crente a pedir. E ela também condena a pedir mal. Lá em Tiago 4, 2 e 3 vai dizer: vocês cobiçam coisas que não têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porquê, não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Gastar na sua própria vontade. É o que eu já falei. Às vezes a gente faz uma lista interminável de oração e a gente pede. A gente quer que Deus responda tudo sim, 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 sim. Só que a gente às vezes não vai receber por causa disso. Deus sabe o que é melhor para mim, o que ele é melhor para você e nem sempre ele vai dar uma resposta positiva. Nem sempre ele vai dizer um sim pra gente. Às vezes a gente vai ter um não, vai ter um espere. Às vezes também acontece que depende do modo como vivemos. O pecado ele pode impedir a oração. Lá em Isaías 59, 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. O pecado ele pode sim impedir as nossas orações. Ele nos afasta de Deus. E o pecado ele precisa ser tratado. Lá em Provérbios 28, 13 vai dizer: o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Mais uma frase do Leonardo Ravenhill: o homem que ora para de pecar, o homem que peca para de orar. A gente vai ver algumas vezes na Bíblia que algumas orações elas não eram respondidas de pronto. Nós temos o exemplo de Daniel mesmo, que demorou a ter uma resposta. Eu acredito que nos primeiros dias ele pensou que ele não seria respondido, né? Ele não estava pedindo nada errado, mas a resposta demorou. A gente vê também que Isaías, lá em Isaías 6, 8, Isaías ele também precisa confessar o pecado dele para depois receber o perdão de Deus e Deus agir na vida dele. Às vezes a gente precisa analisar o que temos passado, o que tem acontecido conosco, fazer uma introspecção das nossas próprias vidas e ver: existe algum caminho mal em mim? O que tem acontecido dentro de mim? Será que eu preciso reanalisar a minha vida? O que tem acontecido das minhas orações não estarem sendo respondidas? Né? Vamos ver. Será que a gente precisa confessar um pecado? Será que a gente precisa liberar um perdão? Será que alguma coisa tem nos impedido de nos achegarmos diante de Deus com um coração sincero e verdadeiro e puro? Porque Deus é santo. A santidade dele não coabita com o pecado. Se a gente tem algum mal dentro de nós, alguma impureza, isso vai atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Não que ele não vai nos ouvir, ele vai nos ouvir. Só que isso vai atrapalhar o nosso relacionamento com o Senhor. Lá em Salmos 66, 18, diz assim: se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Isaías 59, 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus.
e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Ou seja, se a gente tem pecado, a gente não pode não ouvir a voz de Deus. Se a nossa vida está em iniquidade, Deus pode até estar falando, meu filho, se conserta, resolve aí essa situação para que eu possa me relacionar novamente com você. Então a gente precisa analisar, sim, como temos andado. E eu vou estar trazendo agora uma dica, né? Uma dica de ouro, como diz nosso pastor, uma dica de ouro. Se o meu povo orar é um próximo tópico que a gente vai estar falando, mas 2 Crônicas 7,14 diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A palavra de Deus, ela é o veículo do nosso contato com Ele, com Deus. As orações baseadas na palavra vão além dos nossos próprios pensamentos ou conhecimento limitado dos nossos próprios sentidos ou sentimentos. Eu tirei isso do livro Orando a Palavra, de Valnice Milhomes. Eu tenho esse livro há muito tempo, esse livro é excelente. Eu usei muito ele há muitos anos atrás, quando eu comecei a entender que eu precisava ter uma vida de oração. Só que eu às vezes não conseguia orar, eu simplesmente ficava lá e não tinha palavras para falar com Deus, porque eu não tinha intimidade com Deus. Então faltava entendimento, faltava maturidade e faltava realmente assunto, não tinha assunto para falar com Deus. E esse livro, ele assim abriu um mar de possibilidades, porque ele vai nos ensinar a orar baseado na palavra, na Bíblia de Deus. É um livro riquíssimo, riquíssimo, e eu vou estar trazendo algumas preciosidades que eu tirei desse livro para que você possa também aí ter o seu momento com Deus baseado na palavra de Deus, porque não vai ser baseado no nosso sentimento, na nossa mente, mas na palavra de Deus, naquilo que Deus diz que é verdade, que é vida e que não tem erro, nem mudança, nem sombra de variação. A importância da palavra na oração. A palavra de Deus, ela é eterna. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Salmo 119, 89. A palavra de Deus, ela também é fonte de alimento. Quão doces são as suas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. A palavra, ela deve estar também na nossa boca e também no nosso coração. A palavra está perto de si, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. A palavra, ela também traz luz para os nossos caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia, ela, dentre tantas coisas, ela é o nosso manual de oração. Ela é fonte de autoridade, ela é fonte de poder, de alegria, de conforto, de salvação, de libertação, de cura. Ela trata de todos esses assuntos. Ela fala de purificação, de crescimento, de fé, de segurança. Eu tirei algumas coisas aí do que a palavra de Deus ela é importante na oração, porque ela é eterna, ela é fonte de alimento. Tem muitos outros versículos que falam desses assuntos. Ela tem que estar na nossa boca, ela tem que estar no nosso coração, e ela é a nossa luz que nos guia, que nos conduz ao lugar correto, ao lugar certo, ao nosso alvo, que é Jesus. Então a palavra de Deus, ela é a base da nossa fé. Ela é aquele que nos conduz, é aquele que nos guia, que vai abrindo caminho por todos os lugares onde a gente precisa passar. Por isso é tão interessante quando a gente ora baseado na Bíblia, baseado nos textos bíblicos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre formas de usar a Bíblia na oração, né? Para a gente estar orando baseado na Bíblia, a gente precisa conhecer a Bíblia. Então, lendo-a, buscai no livro do Senhor e lede, estudando-a.
assimilando todos os princípios, né, que tem nela, buscando conhecer mais, não simplesmente folhear, ler de capa a capa, não é somente isso, a gente precisa estudar. Estuda e ser zeloso e faz o teu máximo para apresentar-te a Deus aprovado, um trabalhador que não tem motivo de se envergonhar, analisando corretamente e dividindo de modo exato a palavra da verdade. Está lá em 2 Timóteo 2,15. A gente também precisa meditar na palavra. Meditar é você estar pensando nela. Você, depois que você lê um texto, você vai passar um tempo pensando naquele texto, você vai estar refletindo sobre aquele texto. Lá no Salmo 1 diz: antes o seu prazer estar na lei do Senhor, e na sua lei você faz o quê? Você medita dia e noite. Você lê um versículo e você lê um capítulo, você fica ali meditando, pensando a respeito daquilo ali. Você vai estar pensando naquele assunto que trata aquele verso, aquele capítulo. Você vai estar meditando naquilo ali. Primeiro você leu, depois você fez as suas anotações, você estudou, você pesquisou sobre aquele personagem, sobre aquele local, sobre aquele contexto, e depois você vai meditar, você vai refletir sobre aquilo, o que aquilo pode trazer de benefício para a tua vida, em que momento você pode estar usando aquele texto para edificar a tua própria vida. E é lógico, a gente também vai estar lendo, meditando, estudando, e vamos estar aprendendo a orar a palavra, usar a Bíblia como oração. Sim, usar a Bíblia, usar os textos bíblicos de forma de oração. Como orar, né? Então vamos lá, como a gente vai orar a palavra? Como a gente vai orar a Bíblia? Como a gente vai usar a Bíblia como forma de oração? Existem aqui, eu botei alguns tipos de oração, existem muitos outros: ação de graças, louvor e adoração, petição, entrega, consagração, intercessão, guerra, libertação, perdão, muitos outros assuntos. A Bíblia, ela é completa, ela tem esse e muitos outros, né? Com certeza, assuntos que você possa pensar aí na sua mente, trata na Bíblia. A Bíblia vai falar desse assunto, ela é muito rica, ela é muito completa. Lá em Filipenses 4:19 vai dizer: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Você poderá orar assim: Pai, tu és o meu Deus, meu provedor, és rico e de acordo com a tua riqueza em glória, supres em Cristo, meu Senhor, todas as minhas necessidades. Aí você pode contextualizar, você pega esse texto e você contextualiza. Pegar esse texto e você vai adaptar, você vai colocar as suas palavras para a sua realidade, para aquilo que você está vivendo, e você vai usar o texto da Bíblia com as suas próprias palavras e vai fazer a sua oração. E você vai orar a palavra, orando, usando os textos bíblicos. Isso ajuda muito. Você pode colocar juntar alguns textos, você pode fazer uma junção e ir anotando, marcando na sua Bíblia. Enfim, existem muitas estratégias. No livro ela ensina de várias formas como você pode fazer, anotando, sublinhando na Bíblia de cores diferentes determinados assuntos. Orações de gratidão, todas de azul; orações de batalha espiritual, todas de vermelho; orações de textos, né, que falam sobre sobre guerras de outra cor, sobre vitória de outra cor. Enfim, você vai conseguindo dividir a sua Bíblia pelas cores, e você pode ir montando de repente um caderninho de oração, né? Se você quiser adquirir o livro, no livro já tá lá tudo prontinho, já ajuda bastante. E eu até coloquei no material de apoio que tá junto com a aula, eu coloquei um tipo de oração que tem alguns textos juntos para você estar lendo lá e você ver o que eu tô falando. Não é nada absurdo, vou só dar uma palhinha aqui para vocês não ficarem com água na boca. Pai, tu dizes na tua palavra: antes que tudo exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. Agora, portanto, trazemos diante de ti nesse dia os perdidos deste mundo, cada homem, cada mulher, cada criança daqui e dos outros lugares adiante da terra.
Ele vai estar usando aí, ó, versículos de Timóteo, de Romanos, de Mateus, de 2 Timóteo, de Atos, e vai fazer uma oração para a salvação coletiva. Você vai estar fazendo uma oração para que as pessoas elas se salvem, usando textos da Bíblia. Fica a dica aí, é uma forma que ajuda muito, e depois de um tempo isso pode parecer clichê, né? Porque a gente às vezes não tem o hábito da leitura, mas quando a gente começa a ler, estudar, fazer anotações e ter um caderninho onde a gente começa a separar por esses assuntos e fazendo os nossos devocionais, e a gente vai começando a entender tudo isso, quando a gente está orando, a gente vai começar a citar a Bíblia. A gente vai começar a falar, assim como aconteceu lá com Elias no Monte Carmelo, que derrotou todos os profetas. Então eu também vou derrotar, eu também vou ser vencedor. E assim como Jonas que saiu do peixe, eu também vou sair desse peixe. Enfim, você vai ter o seu jeito de falar com Deus, usando a palavra, que é autoridade, que é viva, que é verdade, sem sentimento, sem engano, sem mentira nenhuma. Porque ela é verdade, ela é rica demais, e a gente precisa fazer uso dessa palavra. Vamos continuar. A oração que conduz ao perdão. A gente já está finalizando a nossa aula de hoje. Lá no Salmo 51, verso 10, vai dizer: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Um espírito quebrantado em oração é isso que Deus deseja, né? Ele anseia por um coração derramado na presença dele. A oração é o modo pelo qual o homem fala com Deus e coloca diante dele as suas alegrias, suas tristezas, as suas necessidades, seus anseios, enfim, tudo que aflige a sua alma. Quando se peca, é através da oração que se chega a Deus para confessar as culpas e pedir perdão. Então a gente tem um meio de comunicação com Deus, que é a oração, é a fala com Deus. Você já tem aprendido a respeito disso. E quando a gente peca, quando a gente faz algo que desagrada ao Espírito Santo, que desagrada ao Senhor, nós precisamos confessar o nosso pecado, nós precisamos nos chegar a Deus. E a oração é uma ferramenta de perdão, é uma ferramenta que às vezes a gente erra com o nosso irmão, mas se a gente errou com o nosso irmão, automaticamente a gente errou com Deus também, né? Então a gente precisa se confessar com Deus e se resolver com o nosso irmão. Então a oração é essa ponte que vai fazer com que a gente peça perdão a Deus e que Ele nos ajude. O pecado, ele afronta Deus, entristece o Espírito Santo e causa separação entre Deus e o homem. Davi foi um homem que certamente amava a palavra de Deus, porém, ele não era imune à tentação e ao pecado. No auge do seu reinado, transgrediu a lei do Senhor, cometendo um adultério e um assassinato. Todavia, depois de ter sido advertido pelo profeta Natã, reconheceu a sua iniquidade e transgressão. Lá em 2 Samuel 2,13, pequei contra o Senhor. Davi trilhou o caminho que todo pecador deve percorrer para ser restaurado: arrependimento, confissão do pecado e abandono da prática. Davi, ele é um exemplo para a gente. Ele é o homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, não porque ele não pecava, não porque ele não tinha nenhum problema, não. Ele era o homem segundo o coração de Deus porque ele sabia reconhecer quando ele errava, ele sabia reconhecer os seus erros, os seus pecados e se derramar diante de Deus e pedir perdão. Ele sabia fazer isso. Deus, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra os céus, pequei contra a terra. Me ajuda, me perdoa. Não tem outra maneira, eu preciso sair dessa situação. E ele se relacionava com Deus de forma muito franca, muito verdadeira e muito aberta. E também não adianta simplesmente só a gente confessar o pecado. Ali ele vai dizer que Davi, ele fazia o quê? Ele fazia todos os caminhos. Ele fazia a confissão do pecado, ele abandonava o pecado, né? Ele saía daquilo ali, se arrependia, ele confessava e ele também abandonava
a prática do pecado, porque também não adianta a gente ficar toda hora cometendo os mesmos erros e toda hora pedir perdão pelas mesmas práticas, pelas mesmas coisas. Isso não é arrependimento, isso é remorso, né? É bem diferente. A gente precisa se arrepender e abandonar o nosso pecado, esquecer que aquilo ali faz parte da nossa natureza. Então Davi, ele sabia fazer isso. Ele tinha dentro dele, nesse episódio mesmo lá da situação dele com Batseba, ele, por causa de desejo, né, por uma mulher que era casada, ele cometeu adultério e quando ela engravida, ele precisava resolver a situação, porque o marido estava na batalha, e isso, como é que eles iam explicar essa situação para Urias? Urias ia chegar em casa, ele até tentou trazer Urias para que Urias se relacionasse com ela, para justificar a gravidez, mas Urias era tão fiel a Davi que ele falou, não, eu não posso ir para minha casa, ficar com a minha família e tá todo mundo lá na batalha, eu não posso fazer isso. E Davi teve que tomar uma decisão péssima. Ele tomou uma decisão muito ruim, que foi mandar Urias para frente de batalha, e Urias foi morto por causa disso. E ele teve sérios problemas. O filho, ele perdeu essa criança, Deus cobrou grandemente dele, o confronto de Natan com ele, vai lá, busca o texto, Natan confronta ele, porque ele poderia ter tantas mulheres, né? Quantas mulheres ele poderia ter, e ele foi querer uma casada. Para que isso? Qual a necessidade disso, mesmo ele sendo rei? Ele não era dono do universo, então Deus confronta ele através da vida do profeta Natan. Ele reconhece que ele errou, mas a consequência do seu erro, ela é muito grande. Ele perde seu filho, e muitas outras situações acontecem com os outros filhos de Davi também. A promessa da construção do templo foi passada para Salomão, enfim, muitas outras coisas. A gente não vai entrar nisso também agora, mas a gente precisa entender que quando a gente peca, a gente precisa se arrepender, a gente precisa abandonar o nosso pecado para que as nossas orações, elas cheguem diante de Deus, elas cheguem ao trono da graça. Aprender com Davi, né? A gente vai entender que o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado é a transgressão deliberada e consciente das leis estabelecidas por Deus. O pecado afronta o caráter de Deus e a sua santidade. As consequências do pecado, como a gente falou, né? Davi, os relatos evidenciam, né, o que aconteceu com ele. Houve a separação entre Deus, lá em Isaías 59, o Espírito Santo causa separação entre Deus e o homem, são as consequências do pecado. Deus, ele se afasta da gente. E nós precisamos também ter a consciência desse pecado. A expressão que Davi usou para rogar a Deus e a sua purificação revela o reconhecimento do seu estado de impureza moral, pois havia cometido delitos contra a santidade de Deus. Né? O texto completo aqui de Isaías 59, 2, ele entende isso. Mas as vossas iniquidades, elas fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. A gente já citou esse texto anteriormente também. E a gente vai ver que Davi precisou passar por esse processo de arrependimento, de abandono das práticas, de confissão de pecado, para que Deus pudesse restaurar a história dele, restaurar a vida dele, embora tenha consequência. Todo pecado tem consequência, né? A pessoa, ela comete um delito. Se hoje alguém mata outra pessoa, cometeu um crime, né? Ela pode se arrepender diante de Deus, Deus perdoa. Só que essa pessoa, ela vai ter que pagar diante dos homens o crime que ela cometeu. Isso é o quê? É a consequência do seu pecado. Se alguém comete o pecado do adultério, né, e a pessoa engravida ou às vezes pega uma doença, né, e traz para o casamento, a pessoa pode, o cônjuge, perdoar, Deus perdoar, beleza, só que vai ter a consequência, vai ter uma gravidez fora do casamento, vai ter uma enfermidade que vai precisar ser curada, tratada depois. São as consequências do nosso pecado. Então, o nosso pecado, ele gera consequência e a gente precisa abandoná-lo. Se você cometeu um pecado do adultério, você pediu perdão, seu cônjuge perdoou, Deus perdoou, você tem que abandonar essa prática.
Não adianta daqui a 15 dias você cometer o mesmo pecado e vir para sua esposa ou para o seu marido e pedir perdão novamente. Ou então você roubou o seu irmão, você enganou alguém, você mentiu, porque não tem diferença de pecado, e daqui a pouco você volta a cometer o mesmo erro. Você novamente vai lá e pede perdão à pessoa, pede perdão a Deus. Isso, eu volto a dizer, isso não é arrependimento, isso é remorso. Vamos continuar. Então, vamos falar sobre confissão. Confissão e perdão. A gente precisa reconhecer e confessar o pecado, né? Já falei um pouquinho sobre isso. Ao pecado, Davi não considerou as consequências dos seus atos. No entanto, assim que ele caiu em si como pecador, reconheceu a gravidade dos seus pecados cometidos e a necessidade de confessá-los, para em seguida pedir perdão. Conhecendo o caráter de Deus. Davi conhecia Deus e sabia que só homens limpos de mãos e puros de coração entrariam no santuário. O pecado nos afasta de Deus. Como todo crente que desobedece às ordenanças divinas, Davi estava sentindo a angústia resultante da falta de comunhão com ele. Ele estava sentindo o quê? Saudade de Deus. Ele se sentiu longe de Deus. Lá em 1 João 1,9 vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Davi, ele sentia falta desse relacionamento com Deus. Ele sentia falta porque ele se relacionava com Deus. A gente não sente falta daquilo que a gente não tem, né? Se a gente não tem relacionamento com Deus, se a gente não tem comunhão com Ele, a gente não ouve a voz dele chamando, a gente não responde as mensagens que ele manda, então a gente não sente falta. Então a gente peca, a gente comete as nossas transgressões e a gente não vê implicação nisso, porque não muda a nossa vida, não mudou nada, né? Quando eu precisar, eu vou lá, peço perdão e as coisas voltam à normalidade. Só que não é isso que Deus quer da gente. Ele quer um relacionamento verdadeiro com cada um de nós. Ele quer que a gente tenha saudade dele, que a gente tenha vontade de estar com ele. Sabe aquele momento que você já passou com ele, se você não teve essa experiência, que você possa buscar ter, mas quem já teve aí uma experiência com Deus, de sentir o toque do seu espírito, de um momento de oração, de adoração na sua casa ou na igreja. Vou dar um exemplo aqui, quem já participou do encontro de avivamento, sabe do que eu tô falando, aqueles momentos que a gente tá lá, aquele chu, e você pensa, caramba, minha vida podia ser assim todo dia, eu não queria sair daqui, aquele congresso que você tá participando, e aquela palavra, aquela unção, aquele mover, sabe esse momento que você não quer sair dali? É isso, é esse relacionamento que a gente precisa ter com Deus. É claro que a nossa vida cotidiana, o nosso dia a dia, os afazeres, as nossas coisas, né, do dia a dia, ela não nos permite que a gente esteja 100% nesse chu, mas ela nos permite que a gente esteja conectada com Ele. A palavra diz que a gente pode orar sem cessar, falar com Deus o tempo todo. Hoje o véu ele está rasgado, o Espírito Santo ele está conosco. Aonde eu vou, Jesus vai comigo, o Espírito Santo está comigo. Se eu estou trabalhando, se eu estou na praia, se eu estou vendo um filme, se eu estou passeando com o cachorro, se eu estou brincando com meu filho, se eu estou namorando, qualquer coisa que eu estou fazendo, ele está comigo. Então, quais são os lugares que você tem levado o Espírito Santo? Hein? O que você tem visto que ele está vendo também? A gente precisa pensar nisso. A gente precisa ter esse relacionamento, entendendo que todo momento é importante, que todo momento é valioso, que a gente precisa valorizar, ter desejo de estar com ele, assim como eu falei, de ter desejo, de vontade de estar com os nossos cônjuges, com o nosso amigo, que a gente quer papear o tempo todo. A gente precisa também ter esse desejo de estar com Jesus, de buscar a presença dele, de se relacionar com ele.
Ele quer se relacionar com a gente, Ele quer responder as nossas orações, Ele quer que a vontade dEle se cumpra na minha e na sua vida. Só que a gente precisa percorrer um caminho, a gente precisa gastar tempo com Ele, investir nosso tempo com Ele em oração. A gente tem aprendido várias maneiras, várias dicas, várias técnicas que podem ser usadas para facilitar isso, né? E a gente precisa, a primeira coisa é ter vontade, é ter desejo, faz prova com Deus, ore a Ele, fala: Senhor, me dê esse desejo. Nós temos feito isso aqui em casa, nós temos feito isso, falando com Deus: Senhor, arde em nós, enche-nos de vontade de te buscar, de estar contigo, ter prazer em ler a sua palavra, ter mais fome, mais sede de ti. Que as outras coisas elas não venham roubar o que é mais importante, que é falar com o Senhor, que é ouvir a tua voz. Às vezes os nossos ouvidos estão tapados, então a gente tem que pedir: Senhor, abre os nossos ouvidos. Deus, Ele ouve, Ele responde. Quando a gente quer se relacionar com Ele, Ele está pronto para ouvir. Esses dias eu contei até uma experiência que eu tive quando eu era adolescente aqui pro Arthur, a gente conversando sobre ele, buscar a Deus, né? Ele mesmo, por ele mesmo, não somente com a gente. E eu falei com ele que quando eu era adolescente, não vou lembrar aqui, um amigo, a gente estava conversando numa roda de amigos, e eu falei: mas esse negócio de orar, a pessoa estava falando sobre orar de madrugada. Eu falei: orar de madrugada, esse negócio de orar de madrugada, pra que isso? Bobeira, nada a ver. Né? Porque dormir é um negócio complicado, a gente acordar de madrugada, se for uma emergência, alguém estiver morrendo. E ele falou comigo assim: Fabrícia, faz uma experiência. Eu falei: eu não acordo fácil assim, não. Naquela época não tinha celular para colocar para acordar de madrugada, não. Era reloginho daquele de pilha, né? Que a gente dava corda atrás. Aí ele falou assim: faz a sua oração antes de você dormir e fala: Deus, me acorda. Se o Senhor deseja falar comigo de madrugada, se é diferente, né? Se isso tem algum diferencial, me acorda então. E eu fiz isso. E para minha surpresa, eu acordei. Eu acordei de madrugada e foi um momento muito bom, porque eu pude pela primeira vez estar ali orando na madrugada. Não que o horário seja místico, nada disso, mas a gente está se sacrificando, a nossa carne, o nosso sono, para estar com Ele, né? E isso acabou se tornando uma rotina e às vezes eu até passei por isso por alguns dias atrás aí, andei acordando à madrugada e já é um trato que eu tenho com Deus. Toda vez que eu acordo de madrugada, seja com vontade de beber água, de ir ao banheiro, qualquer for a razão, eu não consigo voltar a dormir se eu não tiver um tempinho de oração. Seja minutos, não é nada, não levanto, fico meia hora, não. Às vezes são minutos mesmo, eu fico ali e falo com Ele, porque eu pergunto: Senhor, por que o Senhor me acordou? Né? Qual é a razão? Tem alguma coisa? O Senhor quer me falar algo? E eu fico ali pensando, orando, meditando, e muitas das vezes Deus traz nomes à minha memória, Deus coloca pessoas para eu estar orando. Às vezes são situações que eu nem sei depois, não tenho resposta, mas às vezes eu tenho. Às vezes são livramentos que eu vou receber no outro dia e eu só vou entender isso depois. Então a gente precisa estar sim sensível àquilo que Deus quer falar com a gente, àquilo que Ele quer fazer conosco, mas matar a nossa carne, matar a nossa vontade, matar o nosso eu é muito importante também, ter desejo de estar com Ele. Vamos concluir essa aula que já está muito grande? Vamos continuar aqui, vamos finalizar. Arrependimento, confissão, a gente já falou, mudança de atitude, renovação interior, nós já falamos sobre isso. Os passos de um homem são bons, são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Glória a Deus, é Ele que cuida de nós, é Ele que está conosco em todo o tempo, nos guiando, nos conduzindo. Amar a Deus sobre todas as coisas. A oração é um instrumento de comunhão com Deus. É o nosso WhatsApp, né?
É o nosso áudio para Deus, a gente pode falar com Ele todo dia. Você às vezes gasta tanto tempo com essas coisas, eu gasto, tenho certeza, a gente aí de quarentena, maratonando série, maratonando filme. Não tem problema nisso, não tem problema, a gente precisa distrair, vamos dizer assim, só que, e Deus? Né? A gente tem perguntado para Ele, Deus, qual é a sua vontade para mim? Né? Qual é o objetivo da minha vida? Qual é a lista de oração que eu tenho falado? Eu tenho só pedido, faz isso, Senhor, faz aquilo, Senhor. Como tem sido? Eu tenho dado espaço para Ele falar comigo, para Ele ouvir, para eu ouvir também o que Ele quer de mim, né? O que Ele quer que eu faça. Eu tenho agradecido, eu tenho pedido apenas para uma coisa, como o Davi fez, para estar com Ele. Enfim, a gente precisa amar o Senhor. Se a gente não amar a Deus, se for um jugo, tudo vai ser muito difícil. Então eu te convido hoje a você refletir sobre isso, a você pensar, eu amo realmente a Deus, ou eu estou aqui porque eu tenho medo de morrer para o inferno. Né? Eu me relaciono com Deus por por vontade própria ou é por sujeição? É por medo? A gente precisa pensar nisso tudo e a gente precisa se relacionar com Ele, porque a gente ama, a gente é grato pelo sacrifício que Ele fez por nós, por ter morrido na cruz e a gente ter a eternidade nos aguardando ao lado dEle, onde tudo isso vai passar, todas essas situações vão passar e a gente vai poder estar com Ele. E tá com uma pessoa que a gente não conhece deve ser um negócio bem complicado, né? A gente ter que ir para uma festa, né? Não sei se você já passou por isso, onde a gente não conhece as pessoas, é esquisito. Então a gente precisa conhecer Deus, querer estar com Ele, porque a gente vai passar a eternidade com Ele. E a gente tem que ter assunto, a gente tem que ter assunto para falar com Ele, a gente tem que ter coisas para contar, a gente tem que ter motivo para estar ali junto, rindo, conversando, adorando, celebrando a eternidade toda. Então é isso que eu te convido a fazer nesse dia, tire esse domingo, comece a fazer os seus alvos, os seus objetivos e ame a Deus acima de tudo, busque a presença dEle, faça como Davi, se arrependa, faça como Elias, ore fervorosamente, creia na resposta, porque nós somos homens e mulheres capazes de fazer todas as coisas como esses grandes homens e mulheres da Bíblia fizeram. A nossa natureza é a mesma, ninguém é melhor do que ninguém, Deus nos fez iguais. Amém? Que você tenha um domingo na presença do Senhor, tenha um material com grandes coisas que eu falei aqui no anexo do vídeo. Se você tiver oportunidade, leia, estude com a sua família. Tem muitos outros textos que eu não falei aqui porque não dá tempo, senão a aula fica muito maior. Mas que o Senhor guarde a sua vida nesse dia. Amém? Vamos estar orando para nós encerrarmos. Senhor, obrigada por essa oportunidade. Obrigada, Deus, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é o nosso amigo, o nosso ajudador, o nosso Deus que opera grandes maravilhas em nosso meio. Obrigada, Deus, pelo ar que nós respiramos, pelo dom da vida, meu Deus. Obrigada porque os meus irmãos, mesmo longe, nós podemos estar perto graças à tecnologia. Obrigada pela nossa igreja, Deus, que não nos deixa desamparados, pelos nossos pastores. Muito obrigada, Deus, porque mal nenhum tem chegado à nossa tenda. O Senhor tem sido o nosso provedor, o nosso escudo e fortaleza. O Senhor é o nosso socorro presente no tempo de angústia, Pai. E nós adoramos a Ti, nós glorificamos o Teu nome, que é santo em todo tempo. Tu reinas eternamente. Obrigada, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ótimo domingo. Aproveita o dia em família. Deus te abençoe.